Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Cristo eterno. A Ele, aquele que ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. A soberania pertence a Deus. A Deus toda a glória. Sou seu irmão Van, aqui do canal Metanoia da Graça. Por que metanoia? Porque é uma mudança de pensamento. Você que é do canal, você já sabe, já entende, já está conosco, né, há vários meses e sabe que metanoia é uma mudança de pensamento. Ou seja, a pessoa, né, ela deixa de praticar as ordenanças da lei. Exemplo, batismo com água, santa ceia, copinho de suco com um pedacinho de pão, jejum, votos e dízimos e uma série de coisas que era da lei de Moisés. Então, com a mudança, metanoia, ele agora passou a ser uma nova criatura e vive unicamente pela fé, segundo a Escritura, segundo o Evangelho da graça de Cristo Jesus, revelada ao apóstolo Paulo. Amém? Isso aí é prego batido e ponta virada. Não tem o que discutir, não tem o que a gente achar. Isto é uma verdade pura. Tranquilidade? Amém? Então, sou seu irmão Van e quero dar continuidade à soberania de Deus. Eu quero apenas salientar aqui um toquezinho, um ponto de vista meu. Eu tenho observado em alguns canais no YouTube uns comentários, né? Os meus irmãos em Cristo, cooperadores do Evangelho, assim como também eu sou, do Evangelho da Graça, propagador desta verdade. Então, alguns pregadores, quando eles, qualquer assunto que eles colocam no canal, qualquer um assunto que eles colocam, qualquer tema, qualquer estudo, o que eu reparo, o que eu vejo é que os seus seguidores, né, os inscritos neste canal, eles não faz nenhuma interrogação, nenhuma indagação, melhor dizendo, eles não fazem nenhuma indagação, dizer assim, mas por que isto? E por que naquela passagem diz isso? Mas não, todos eles parecem ser a mesma coisa, o mesmo pensamento, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, dia abençoado, dia bom, dia perfeito, dia não sei o que, né? Abba Pai, e não faz nenhuma indicação. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes você está sendo induzido, enganado, né? Passa despercebido. Não que o cidadão, o irmão, ele esteja usando de má fé. Não, é que o entendimento dele não está batendo com a Escritura. E você pode também não entender, aí você grita lá, escreve lá, comenta lá, Abba Pai. Não, faça pelo menos uma indagação. Se você tem alguma dúvida, se você... Nem tudo que é pregado nos canais do YouTube, dos pregadores da graça, nem tudo vem das Escrituras. Usam a Escritura, mas a verdade não vem daqui. É um machismo, né? É uma acrescentação pessoal, né, do pregador. E, portanto, eu peço a você, deste canal, né, Metanoia da Graça, que todo estudo meu pode fazer as indagações, né? Eu posso estar até errado em um ponto de vista meu aqui, certo? Um ponto na doutrina, um versículo mal interpretado, mal visto, não bem correlacionado com outros textos, outros versículos, e assim por diante. Tranquilidade? Mas sobre o assunto aqui, um dos assuntos que que eu percebo e tenho visto é sobre a soberania de Deus. Parece que uma boa parte dos irmãos em Cristo da graça
desconhecem a soberania de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vi agora, no estudo recente de um pregador da graça, muito famoso, né? Eu até fiz alguns estudos, alguns debates sobre eles dois, você está entendendo de que eu quero falar? E ele disse que Deus, presta bem atenção no que eu vou lhe falar aqui agora. Ele disse que, o último vídeo dele, o penúltimo, ele disse que Deus é soberano na parte espiritual, mas na parte carnal, quem manda é a carne. Irmão, isto é uma falta de conhecimento gravíssimo. E isto torna-se uma aberração, um absurdo, isto é grave. E o pior, os inscritos no canal dele ficam lá, Abapai, 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 dando glória a Deus por um erro teológico gravíssimo. Dizer que Deus é soberano, só conhecer a soberania de Deus na parte espiritual e na parte carnal, quem é soberano é a carne, é a vontade da carne. Isto é grave, isto é um erro, e isto é um absurdo teológico. Isto não procede das Escrituras. E você vai acompanhando aqui, você vai ver comigo, né, o que diz as Escrituras. Deus, em cima disso eu já lhe faço uma pergunta. Deus é soberano só no mundo espiritual, no mundo material, no nosso mundo, o qual nós estamos ainda com esta carne. Deus não é soberano na carne. Vamos lá? Então, vamos entender isto aqui. 1 João capítulo 1, versículo 5, vamos na NVI. Eu posso usar qualquer versão, vai bater no mesmo aqui. A sua versão, qualquer versão que você estiver usando aí, vai bater aqui, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele, em Deus, não há treva alguma. Beleza? Então, Deus é luz. Então, Deus, ele é vida, não é morte. Deus é amor, não é ódio. Deus não é. A essência de Deus não é. Agora, isto não implica a dizer que Deus não criou. Exemplo aqui, ó. Presta atenção aqui. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva. Quando você vai lá para Isaías, agora olha assim, não parece uma contradição, mas não é. Aqui Deus criou. Isaías, Deus não é, Deus criou. Aqui Deus é luz. Apesar que Jesus disse que Deus é espírito, né? E nele não há carne, não há corpo visível, palpável, ele é espírito. A essência de Deus é espírito. Então quando você vem para Isaías 45, presta atenção, Deus é luz, nele não há trevas. Isaías 45, e o versículo de número, precisamente o versículo de número 7, para a gente ir lá no versículo. Vou ler do 1 ao 7 que você vai entender. Eu formo a luz. Deus não é luz? Mas aqui diz que Deus forma, Deus cria a luz. Crio as trevas. Deus não é trevas, Deus é luz. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então veja que Deus forma a luz e cria as trevas. Deus não é trevas, Deus criou as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. No comentário aqui embaixo, alguns irmãos inscritos neste canal diz que Deus não criou o mal. Deus não criou as trevas, que já veio existir, e o mal é do homem, meu amado. Preste atenção, leia aqui comigo, leia várias vezes, vê se você entende. Eu formo a luz, beleza? Crio, o verbo criar as trevas, Deus cria as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Quem é que causa? Eu estou usando aqui o verbo desgraça, mas deixa eu colocar nesta versão para ver se você entende aqui, na Fiel. Talvez você tenha uma Fiel, né? Crio o mal. Aqui, ó. Eu formo a luz, crio as trevas e faço a paz.
e crio o mal. Quem criou o mal? Irmão, sabe qual é a questão aqui? É que muitos irmãos estão dizendo, irmão Van, o senhor só fala mal de Deus, o senhor... Não, é como eu disse, Deus não precisa de advogados humanos para o defendê-lo. Não, Deus se auto-revela. Então, Deus disse que ele cria o mal, para que? Não, Deus não criou o mal, isso são os advogados de Deus, né? Isso é uma má interpretação. A Bíblia não está dizendo que Deus criou as trevas, que Deus criou o mal, que Deus criou a desgraça. Não, Isaías não estava bem da sua cabeça. Aqui é um erro profético, escatológico, na tradução original hebraico, aramaico, grego e qualquer outra língua. Não está escrito assim. Não está, está na sua Bíblia. Está na Bíblia alemã, está na Bíblia de português, está na Bíblia do inglês, está na Bíblia do francês, está na Bíblia do chinês. Toda tradução está escrito desta forma aqui. E ela está, esse texto aqui está nos originais hebraicos. Foi traduzido da Septuaginta desta forma aqui. Deus dizendo, eu formo a luz. Agora, se você quer forçar o texto para isentar isto aqui, certo? Para você não ler isso aqui para alguém, beleza, é questão sua, é um entendimento seu. Mas o texto está escrito, tá lá nas cópias, né? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Quem disse isso? Deus, eu, o Senhor, aqui ó, Yahvé, o Eterno, como dizem, né, os pregadores, Deus, para eles não existe a palavra Deus. Vá no grego, meu amado. Vai estudar um pouquinho o grego que você vai ver que está lá Theos, que é Deus, o Senhor, Criador. O Senhor, o Eterno, Yahvé, faço. Ele diz, eu faço todas as coisas. Tranquilidade, beleza. Então, o Deus de amor, Deus de justiça, é o mesmo Deus que usa também o mal para a glória dele. Calma, vamos chegar lá. Mesmo Deus sendo amor, a Escritura, né, e tal, tudo que Deus criou, aqui ó, faço todas as coisas. Que todas as coisas? A luz, trevas, paz, mal. Ele faz. Tudo, presta atenção aqui, tudo que Deus criou tem um propósito para ele, para Deus, tem um propósito no amanhã. Tudo que Deus criou, tanto o que Deus criou aqui, ó, a luz, as trevas, a paz e o mal, tudo que Deus criou tem um propósito. A gente leu lá Romanos, a gente vai lá para Romanos, né, capítulo de número 11, vamos ver aqui Romanos, capítulo 11, bem bacana para a gente, né, dar continuidade a esse estudo que diz aqui, ó, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. 22. A ti também, né? Se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão... Deixa eu ver aqui. Não é o capítulo 9. Capítulo 9, perdão, irmãos, versículo 21. Tudo que Deus criou, o bem, o mal, a luz, as trevas, o homem, a natureza, os animais, tudo que Deus criou tem um propósito e é para a glória dele. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nos dias de hoje, meu amado irmão, há vasos ainda de desonra, não é para desonra, de desonra. A impiedade,
O mal ainda permanece nos dias de hoje, mesmo depois de 70? Sim, escreve aí embaixo, sim ou não existe mais o mal. O mal ficou lá na grande tribulação no ano 70, é isso? 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Vasos da ira já preparados para a perdição. 23, ele diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, as riquezas da glória de Deus, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus preparou tudo, Deus fez tudo, até o bem e o mal servem para a glória de Deus. Você vai entender isso daqui para frente. Tanto o bem quanto o mal cumprirá todo o propósito de Deus. Tanto o bem como o mal cumprirá todo o propósito de Deus. Então isso aqui, ó, Isaías 45, versículo 7. Está aqui, ó. Tanto está aqui, ó, tanto a luz, tanto crio as trevas, como faz a paz, como cria o mal. Tanto trevas como mal, todos esses poderes cumprirão todos o propósito de Deus. No final, Deus é glorificado nas trevas, no mal, na luz, no bem. Deus é glorificado em tudo que Ele faz, porque Ele é soberano sobre isto. Então, perceba, Deus criou o mal, Deus criou mal e Deus criou o homem. Deus criou também o homem. De onde vem o mal no homem? Se Deus criou o mal, aí você diz, não, irmão Van, o mal está no homem. Quem criou o homem? Deus. Vamos ver onde está o mal, vamos descobrir onde está o mal. Será que o mal está nas nuvens? O mal está... Quem criou o homem sabe que o homem seria mau? Que a carne do homem seria mal? Quem criou? Uma perguntinha básica. Quem criou o homem sabia que a carne do homem era má? Sim ou não? Mateus capítulo 7. Vamos para Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21. Vamos lá. Olha o que diz por Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Outra coisa, houve um irmão aqui que comentou aqui no canal, que disse que o poder de matar, de roubar, de se suicidar, está na carne. Então Deus, irmão, não é soberano na carne. Deus só tem poder no espírito do homem. Na carne, Deus não manda. É isso? O meu Deus manda na carne, manda no espírito, manda nas trevas, manda na luz, manda nas águas, quando ele disse vem a água, manda no vento. Vem o vento do Oriente, o vento veio, se prostrou diante dele e disse, faça-se a tua vontade, soberano. E ele soprou e o mar se abriu em duas partes. Este é o Deus soberano, que eu, o irmão Van, creio. Independente de doutrina de qualquer canal que apareça aí, eu creio neste Deus, no Deus que se revelou, se auto-revelou. Então, 21 ele diz que criou o homicídio, vem do coração do homem. Aqui não diz que criou, que é o homem que cria, diz que vem, que aparece, que se manifesta. Não cria, Deus não criou, o homem não criou nada. A carne do homem não cria nada. Aqui o verbo não é criar, aqui é que sai, está lá, sai. De onde procede esta saída? Quem comanda esta saída? Quem determina esta saída? Os frutos, a avareza, as maldades, o engano, dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E o 23 diz, com o 23 ele diz, todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Contamina só o homem, beleza? Tranquilidade. Então, está aqui. O mal
vem de dentro do coração do homem. Aí eu falei que toda árvore boa, ela produz bom fruto. Toda árvore má produz um fruto maus. Mateus capítulo 7. Então você já viu que procede do homem. Aí eu retorno à pergunta. Quem criou este homem aqui? Quem criou o homem? Sabia que o mal procedia de dentro dele ou da sua carne? Sim ou não? Aí você vai lá para Isaías e diz que Deus criou o mal. Então, aqui ó, Deus criou o mal. Sim ou não? Aí você vem para aqui agora, Mateus capítulo 7. Olha só, Mateus capítulo 7. 12, 20. Deixa eu colocar aqui, irmão, rapidinho o horário que eu vou terminar aqui. 12, 20. Beleza? Tranquilidade. Então, Mateus capítulo 7, versículo de número 17 ao 21. Olha só, 17 ao 21. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Vem de dentro do coração. Eu lhe pergunto, esses bons frutos aqui, vêm de onde? Quem produziu? Preste atenção, preste atenção. Quem produziu o bom fruto no coração do homem? Foi a carne, foi seu espírito ou foi Deus? Você tem três opções. Quem produziu o fruto bom dentro do coração do homem? Foi a sua carne, foi o seu espírito ou foi Deus? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Ao contrário, certo? Vamos lá. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Certo? Não pode. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. A árvore que é de Deus, os filhos de Deus, e os filhos da carne. Maligno, diabo aqui é carne. Beleza? Tranquilidade. Agora, então você já viu que Deus criou o mal, criou as trevas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo de número 6. Versículo 43 e 45. 43. Você vai ver aqui o quê? Que Cristo revela sobre o coração do homem. Olha só. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Uma coisa que o coração limpo, cheio do Espírito Santo, ele produz bom fruto. O coração ainda não convertido, carnal, produz o fruto mau. Certo? 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. E o 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca, certo? Então, você vai percebendo que o coração bom, quem dirige o coração bom? Quem dirige o coração do homem, certo? Quem produz o que é bom? Paulo diz, se não me engano é Gálatas, diz que o fruto do Espírito o fruto do Espírito, é amor, é paz, é longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas quem produziu isto no coração do homem? Beleza? Então, este mal, quem dirige o mal aqui? O mal, certo? Quem é que controla este mal? Agora, eu pergunto, o homem é o causador do que é bom? Eu pergunto a você, o homem, o ser humano em si, ele é o causador do que é bom? Sim ou não?
Então você me responde, em relação, preste atenção aqui, aí você responde, em relação ao que é bom, o homem não possui liberdade de produzir o que é bom. A não ser que Deus venha nele, faça uma transformação, uma metanoia, mude os pensamentos dele. Então você diz, em relação, irmão Van, ao que é bom, o homem não possui liberdade. Mas em relação ao que é mal, o homem é livre. É isso que alguns pregadores da graça, alguns irmãos ensinam. Que Deus só é soberano no espírito e não na carne. Ou seja, a carne ela é soberana. A carne ela ela não obedece à vontade de Deus. A carne não. Por quê? Porque ela pode fazer o mal, ela pode praticar uma injustiça, ela pode matar, roubar, fazer tudo que ela quer, e Deus não tem controle sobre a carne, sobre o mal. Não é isso que você que o pregador lá ele fala? Então, se o homem não tem controle, né, aqui em relação ao que é bom, o homem não possui liberdade, mas em relação ao que é mal, o homem é livre. Deus é bom, por isso Deus causa todo bem, porém o homem causa todo mal. Se Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, a causa do bem, da justiça, do amor, do bem, né, da paz, é causada por Deus. Deus é o causador de tudo isto. Isto é o que ensina alguns pregadores da graça. Mas em relação ao que é mal, isto vem do coração do homem. Deus não tem nada a ver com o que o homem faz e produz de mal no mundo. É isso que ensina alguns pregadores da graça. E eu não concordo, eu discordo plenamente. Tanto bem como mal, Deus é quem controla. Se você diz, Deus só produz o que é bom, Deus só controla o que é bom, vou usar o verbo controlar. Deus só controla o que é bom. E o mal, quem produz, quem controla é a carne, Deus não é soberano, meu irmão. Deus é um Deus, meio soberano. Ele só tem poder sobre uma coisa. Não, o meu Deus, a Bíblia diz, dele procede bênçãos e maldição. O bem e o mal, diz Isaías 45, as trevas e a luz, quem criou foi Deus. Se ele cria, ele deu a carne, disse, toma a carne. Deus fez uma parceria com a carne. Segundo o que diz GG. GG diz assim, o Deus fez uma parceria com a carne. Deus disse assim, carne, eu controlo a parte espiritual e você controla a parte material. Certo? Eu controlo o bem e você controla o mal. Eu criei o bem e o mal, mas eu deixo por tua conta fazer o que quiser. É isso? Ou Deus tem poder sobre o bem e o mal? Então, Deus é bom, e Deus é bom, por isso Deus causa todo bem, porém o mal, quem causa é o homem. É isso que é ensinado, irmão. Isso não está nas Escrituras. Então, a vontade do homem não é livre para fazer o bem, mas é livre para fazer o mal. E isto é o que ensinam, né, alguns pregadores aí. Outra coisa, Deus detém plenamente o controle soberano do bem. Deus, repito, detém plenamente o controle soberano sobre todas as criaturas, para que elas realizem todos os propósitos de Deus, por Ele estabelecidos. Sim ou não? Vou repetir, calma, eu não sou repetitivo, vou repetir para você gravar aqui. Deus detém plenamente o controle soberano sobre todas as criaturas, para que elas realizem
todos os propósitos por ele, Deus, estabelecido. Sim ou não? Preste atenção no que você vai ver daqui para frente. Não se assuste, certo? Agora eu só peço a você o seguinte, o teu comentário tem que ser em cima deste vídeo. Da soberania de Deus, se Deus tem o controle, se Deus criou o bem e o mal, e se Deus mantém o controle sobre o bem e o mal, ou se Deus só é soberano na parte espiritual, e na parte da carne, carnal, quem é soberana é a carne. Eu quero que você comente sobre isso. Beleza? Tranquilidade? Agora, um dos maiores exemplos, presta bem atenção o que é que eu vou falar aqui agora. Dos maiores exemplos que tudo coopera, tudo, o bem e o mal, tudo, absolutamente, eu falei tudo, o bem e o mal, cooperam para que o propósito ou o plano de Deus se cumpra conforme a sua vontade soberana. Tudo, o bem e o mal que Deus criou, vão cooperar, tanto o bem e o mal, para o propósito ou o plano de Deus, conforme a sua vontade. Deus vai realizar tanto o bem, Deus vai operar, como o mal, para que o seu propósito, para que o seu plano soberano se cumpra na vida do homem. Sim ou não? Eita, agora você vai ver. Então, muita atenção aqui no que eu vou lhe falar aqui agora. Todo o plano de Deus poderia ter sido frustrado a respeito da salvação. Todo plano de Deus, todo projeto, todo desejo de Deus poderia ser frustrado a respeito da salvação. Se não se escandalize o que eu vou lhe falar, mas eu vou lhe provar na Bíblia. Está na sua Bíblia. Mas a gente aprende só de um lado, né? A gente parece que fica meio manco, aprende só de um lado, não quer ouvir o outro lado. Então não se escandalize aqui no que eu vou lhe falar aqui agora. Preste atenção, os assassinos de Jesus, olha o que eu vou lhe dizer, o plano de Deus poderia sofrer uma grande frustração com seus planos de salvação, se os assassinos de Jesus não tivessem matado Jesus, os assassinos de Jesus, conforme exatamente da forma ordenada por Deus. Se os assassinos de Jesus, soldados romanos, até o próprio governador de Roma, até o próprio povo, se eles não tivessem no propósito de Deus, no cumprimento da vontade soberana de Deus, este plano de salvação teria sido frustrados. Deus teria uma grande frustração. Deus não cumpriria este plano de salvação. Não seria um plano perfeito se todas essas pessoas, nos dias de Cristo, não estivessem sob a vontade soberana de Deus. Todo o plano de Deus, todo, poderia ter sido frustrado a respeito da salvação. Os assassinos de Jesus, o povo, Roma, os judeus, todos eles estavam sob o controle soberano de Deus. Tudo que aconteceu com Jesus, olha o que eu vou lhe falar aqui agora, vou provar, tudo que aconteceu com Jesus primeiro foi profetizado e nos dias de Cristo estava sobre o controle soberano de Deus. Digo mais, até mesmo
os sofrimentos e o mal lançado em Jesus Cristo de Nazaré, até os próprios sofrimentos de Cristo, estava no plano de Deus. Pergunto a você, sim ou não? Próximo vídeo, você não pode perder. Os assassinos, o povo, vou mostrar tudo isso dentro das Escrituras. Os assassinos de Jesus, os soldados que mataram, perfuraram ele, tudo estava no plano de Deus, no projeto de Deus. Soberano. O povo que gritava, Roma, o governador que estava lá, todos esses, e até o sofrimento de Cristo, as dores que ele sofreu, estava tudo na vontade. Era a vontade de Deus. Repito, foi da vontade de Deus que Jesus sofresse e morresse. Próximo estudo. Você não vai perder. É aí onde você vai entender se Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, e sobre todas as coisas e sobre toda criatura. Quem controla o bem e o mal? Quem determina a saída do bem e do mal? Quem faz prosperar? Quem pode impedir alguém de prosperar? Quem determinou todas as coisas antes da fundação do mundo? Quem criou o bem e o mal e que tem poder de controlar? O próprio sofrimento de Jesus. Jesus sofreu e morreu porque Deus planejou tudo isto. Próximo estudo, Paz de Cristo. Se inscreva no canal, continua se inscrevendo, mandando, compartilhando e não perca o próximo estudo. É uma bomba dentro da comunidade da graça, dos pregadores da graça. Repito, você não pode perder o próximo estudo. Detalhadamente, versículo por versículo, texto por texto. Quem marcou a vida de Paulo? Paulo estava com toda a ira. Outro estudo. Paulo estava irado, né, na carne, para fazer, pensando ele que estava fazendo a vontade de Deus. Quem controlou a vontade da carne de Paulo? Foi Satanás? Foi a sua própria carne que desistiu de matar os judeus? Ou foi Cristo, o ressuscitado? O sofrimento de Cristo estava na vontade de Deus? Próximo estudo, Paz de Cristo.